Pois é. Inclusive hoje o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou o vazamento de mensagens privadas que foram extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. O Gilmar escreveu o seguinte, abre aspas, a exposição pública de conversas de cunho estritamente privado, desvinculadas de qualquer ilicitude, constitui uma gravíssima violação ao direito à intimidade e uma demonstração de barbárie institucional que transgride todos os limites impostos pelas leis e pela Constituição. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, parece ainda mais grave a divulgação de tais diálogos, denotando a urgência de refletir sobre como a intimidade feminina é historicamente o alvo preferencial de tentativas de desmoralização e controle. Ao permitir a publicação de diálogos íntimos de um casal, o Estado e seus agentes não apenas falham em seu dever de guarda, mas desrespeitam a legislação que impõe categoricamente a inutilização de trechos que não interessam à persecução penal. Esse cenário evidencia a necessidade inadiável da aprovação da LGPD Penal, Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo que o tratamento de dados da esfera criminal não seja subvertido, em ferramenta de opressão. Ao transformar o que deveria ser uma investigação técnica em um espetáculo e um verdadeiro ato de linchamento moral, o sistema incorre em nítida afronta à dignidade humana e aos direitos humanos fundamentais. A Daniela Lima antecipou aqui no UOL mais cedo que integrantes do STF que acompanham à distância o caos instalado na corte pelo andamento do inquérito, que apura essas suspeitas todas, têm criticado a condução do caso. Letícia. As mensagens do Daniel com a Marta, que é a ex-namorada dele, né? Elas têm muitas mensagens que são realmente muito íntimas e muito particulares. A gente não deveria saber, né? A gente não precisava saber disso tudo, inclusive o relacionamento, detalhes sobre o relacionamento deles. Em vários momentos, eu estava lendo e eu via o Daniel sendo muito... Ele faz um love bombing, assim a gente chama, né? Com a Marta, e a gente olha todo o resto da história que estava... da vida pessoal dele, das festas que ele fazia, as histórias com outras mulheres. Então, assim... Essas conversas levaram a gente para um lugar de muito conhecimento sobre o que acontecia do lado deles, entre eles, né, na relação entre eles. Várias vezes ele falava pontos sobre trabalho, a Marta nem continuava nesse assunto porque ela continuava só falando da relação deles, de família, de viagem, dos planos que eles tinham para a vida. Então, também dá um pouco a impressão de que ela estava num lugar e ele estava em outro, nesse relacionamento. É muita coisa íntima que a gente acabou vendo que eu acho que não precisava mesmo, Ele tentava impressioná-la, aparentemente, falando que estava reunido com poderosos e tal. Tem algumas... É porque mistura um pouco, né? Algumas conversas são de cunho pessoal, mas trazem elementos importantes para essa investigação. Mas tem outras que são estritamente pessoais e até sexuais, né? Que se tornaram públicas. Mistura muito, e ele faz esse love bombing, ele fala muita coisa ali, ele dá muito presente, fala sobre viagem, planeja viagem, então é muita coisa para impressionar a mulher também, é um jogo dele ali para impressionar a mulher, tudo com dinheiro que no fim das contas, né, não era construído pelo trabalho dele. Então, é complicado porque ela foi enredada nessa história toda e ela acabou ficando super exposta, porque hoje em dia todo mundo, nos últimos dias, está falando sobre ela, nas redes sociais, as pessoas foram ver as páginas dela, ela ficou muito exposta com isso tudo. Agora, há trechos dessas conversas que são muito pertinentes à sociedade brasileira, que é quando ele fala sobre agentes públicos, que ele está se reunindo com Alexandre, com Ciro, com Hugo, ele cita vários nomes, ele conta algumas coisas ali e ele dá indícios de alguns atos que ele fazia em prol do Banco Master e que sim, são muito pertinentes para uma investigação criminal, Diego. Carla, e é claro que a mulher fica mais exposta, o Mendes fala isso na mensagem que escreveu, porque é muito mais cobrada, muito mais julgada, né? E a Marta, até que se prova o contrário, não tem nada a ver com isso, né? Ela se relacionava com o Vorcaro, já terminou, ao que consta, né? Mas ela não participou de nenhum ato ilícito, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Não, Diego, acho que a gente já vem falando aqui do exagero, né, da publicidade dessas mensagens íntimas, inclusive até a gente salientou que nós, da imprensa tradicional, digamos assim, não fizemos reportagens com essas
essa parte íntima. A gente se ateve ao que tinha relevância jornalística, mas caiu aí né, nas redes, e aí nas redes não se controla, e aí acaba vendo que o brasileiro gosta de meme mesmo, e aí foi e acaba expondo a mulher. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra questão nesse tweet do ministro Gilmar Mendes, porque aí liga com um pouco do que o Beto falou em relação à Polícia Federal, e você citou um pouquinho da coluna da Dani também, sobre como é que está sendo esse clima aí no STF. E fica na entrelinha, digamos assim, da mensagem do ministro Gilmar Mendes, a gente vê que ele não fez aí uma defesa ao ministro Alexandre de Moraes, que nesse momento está no centro dessa crise, né? Então, assim, sabemos a proximidade do decano da Corte com o ministro Alexandre de Moraes. É claro que o tweet por si só já é uma defesa, né? Mas aí, o que ele faz nesse tweet? Eu acho que ele, infelizmente, tá? Eu acho que acaba pegando um pouco. Eu gostaria muito que todas as autoridades do Brasil, de fato, se preocupassem com as mulheres, sabe? Realmente seria muito melhor. Mas vamos lá na entrelinha. Na entrelinha, o ministro Gilmar Mendes está criticando a condução da Polícia Federal e indiretamente criticando um pouco o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, e que aí diz, né, que deveria, de certa forma, ser o responsável pela tutela desse material e não poderia ter, ele que deveria ter determinado ali uma triagem, etc. e tal. E aí, Diego, eu acho que tudo isso merece um ponto de atenção. O Beto provocou sobre essa questão das PFs, porque eu acho que as instituições elas precisam estar atentas ao seu quadrado, né? Eu acho que, evidentemente, a PF do Andrei Rodrigues, como lembrou o Beto, não é uma PF da espetacularização. O diretor-geral da PF, se a gente for analisar todas as operações que foram feitas de emenda, de etc., eles têm uma transparência de divulgar muito que foi colhido, né, ali, eles têm fotos de apreensão, de dinheiro, de bens, de luxo, etc. e tal, mas normalmente a gente sabe das operações quando elas estão acontecendo. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve ali um cuidado muito grande em todas as transferências do Bolsonaro, nos deslocamentos do Bolsonaro, da superintendência para a PF ao hospital. Todo esse processo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi conduzido com muita discrição pela Polícia Federal. De fato, dessa vez a gente teve essa imagem do Vorcaro que o Beto lembrou bem, e esse caso do Master, ele ainda tem umas lacunas que a gente não consegue responder, porque é o que a Letícia colocou ali, tá no Congresso, é muita gente envolvida, há nas fofocas, né, nas conversas de boteco, como a gente costuma dizer, né, há muita gente dizendo não, mas o Vorcaro tinha relação com gente de todos os partidos, inclusive com o PT da Bahia, isso ainda não apareceu. Então, começa a existir, de fato, digamos, um pouquinho de, pelo menos, a tentativa de vários atores a criar uma suspeição em relação à condução da Polícia Federal, que, nesse caso, tem mantido com o ministro André Mendonça um trabalho, desde que ele assumiu a relatoria, que tem aí tido uma frequência. Eu dei uma coluna nesse final de semana, conversando com pessoas do gabinete do Mendonça e com o pessoal da Polícia Federal, de que o que a gente sabe até agora, Diego, é apenas 30% de material de um celular do Vorcaro. Em todas essas apreensões, foram 8 celulares do Vorcaro apreendidos, e se a gente considerar todos os demais investigados, são mais de 100 aparelhos. Então, não dá para imaginar que essa investigação vai parar por aqui. A gente sabe que das fofocas, né, das festas de Vorcaro, tem muita gente envolvida. Então, eu acho que para colocar os pingos, né, assim, nos lugares aqui, acho que a condução da Polícia Federal, a gente, como imprensa, faz essa fiscalização, tem que continuar fazendo, de olhar e ver o que a gente, em eventuais deslizes, mas a gente tem que tomar cuidado para também não apontar o dedo das críticas quando convém a determinado grupo aí, né? Que agora então a gente vai criticar a Polícia Federal, ou o que está fazendo com a Polícia Federal. É claro, nenhuma instituição está passível de crítica. E é por isso também que a gente vê tanta dificuldade no Supremo Tribunal Federal, que durante muito tempo o espírito de corpo do STF é muito grande, e durante muito tempo, historicamente, foi, de certa forma, poupado de críticas, não se podia poder falar nada. Agora, por exemplo, o que a gente vem cobrando do ministro Alexandre de Moraes? Transparência, né? Olha, se tem alguma desconfiança em relação à sua conduta, por favor, informe a sociedade. Demorou 3 meses, mas hoje veio uma nota da Viviane explicando um pouco do que o escritório dela, com 15 advogados, teria prestado ou não de serviço para o Vorcaro. O ministro Alexandre de Moraes negou ser o interlocutor das conversas com o Vorcaro.
Mas ele ainda não respondeu, Diego, e eu insisto, ele não respondeu se ele conversou com o Vorcaro no dia da prisão dele, isso não está negativo, ele não negou isso ainda, nem confirmou. Não disse ainda que perícia que foi essa, né, que ele realizou para comprovar que ele não seria interlocutor, e mais do que isso, como ele, ministro Alexandre de Moraes, obteve o material em que ele supostamente mandou para a perícia, porque esse material está sob sigilo. Então, tem ainda algumas perguntas para serem respondidas, e eu acho importante que a gente continue aqui como imprensa, o papel que nos cabe sem pré-julgamentos, cobrar das instituições que elas façam o trabalho delas e cobrar das autoridades que elas respondam com a maior transparência possível, porque ninguém quer condenar ninguém de antemão, né? A justiça tem que seguir aí os seus trâmites legais. Mas a gente precisa ter a maior transparência possível nesse caso antes de querer, já que um STF está, digamos assim, no centro da crise, vamos então descredibilizar a Polícia Federal? Assim a crise só vai escalar, e é aí que a gente não vai ver mesmo um fim nesse túnel, né? Porque realmente tá difícil todo mundo, ninguém consegue apostar onde vai acabar. Desse jeito, com certeza, não vai acabar muito bem, né? Verdade. Vale lembrar também que fazer uma crítica pontual à Polícia Federal ou uma ação não é uma crítica a toda a Polícia Federal e a todo o trabalho que está sendo feito. Fazer uma crítica pontual ao STF ou ministro XY também não é uma crítica a todo o trabalho do Supremo, também não invalida o que foi feito